Bom dia, irmãos. É uma satisfação estarmos aqui novamente para estudarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor, do nosso Deus. Vou pedir aos irmãos que me dê só um minutinho aqui para me organizar, tá bom? E aí nós já começamos. Então nós estamos estudando nesse momento as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E nessa manhã nós vamos estudar sobre a segunda carta. A carta da igreja Esmirna, né? Carta, como nós já sabemos, escrito pelo apóstolo Paulo, né? João, né? Continua. Ele mudou de nome hoje, um pouquinho só. Mas ele voltou a se chamar João. E é interessante nós observarmos alguns detalhes, né, sobre a carta que nós temos da igreja de Esmirna. As cartas foram escritas a igrejas que ficam na região da Ásia Menor. E nós não encontramos muitas referências dessa igreja nas escrituras sagradas, né? Especificamente sobre a igreja de Esmirna. O que nós sabemos sobre a igreja está registrado nesses 4 versículos que nós temos do capítulo 2 do livro de Apocalipse, e o que nos deixa entender sobre a evangelização da igreja, pelo que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, em que nós encontramos aí algumas referências dos apóstolos sobre a evangelização naquele local, né? Então, na prática, nós conhecemos pouco sobre a igreja de Esmirna. Mas o que nós conhecemos é bom, as referências são boas. E nós vamos perceber por conta disso, que é uma cidade bem antiga, com milhares de anos. E uma cidade que ela foi destruída, foi reconstruída. Então nós vemos pelo contexto, pela história da cidade, que é uma cidade que passou por diversidades ao longo de toda a sua história, né? Então, no ano 600 a.C., ela foi dominada por outros povos, ela foi destruída, depois ela foi reconstruída na época do Império Grego, e aí ela se tornou uma grande potência, né? Uma cidade importante, conhecida com o advento aí do Império Romano, né? Fez com que a cidade novamente ela fosse uma cidade conhecida, né? Eu sei que está um pouquinho fora da nossa ordem aqui, do esboço que eu apresentei aos irmãos, mas eu gosto de ler o texto no começo. Eu só vou encontrar ele aqui. Na hora que eu encontrar, aqui no meu material, a gente já lê o texto para continuarmos. Então Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8 ao 11, diz assim, a minha versão é a NAA, mas pode manter a apresentação aí, tá bom, André? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rica, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isso sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel e até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então vamos retomar aqui sobre os conhecimentos sobre a igreja de Esmina, e a qual nós podemos destacar, como disse de maneira sábia a nossa irmã Bernadette na última lição, sobre o endereçamento da carta, né? Que ele faz uma referência ao anjo. E eu também creio que a referência que ele faz ao anjo, de fato, seja o pastor da igreja, né? E às vezes nós temos algumas dificuldades com esse pensamento, porque quando nós pensamos em anjo, nós pensamos em um ser celestial, superior, né? Que tem poderes que são diferentes de um ser humano, que não é o caso de um pastor humano, de um líder de igreja, né? Mas quando nós pensamos nisso, é importante nós destacar o significado da palavra anjo. A palavra anjo é uma palavra grega, que vem de ângelos, e que o significado dela é nada mais e nada menos que mensageiro. Então a carta foi escrita ao mensageiro da igreja de Esmina, né? O responsável pela igreja. E no caso, pode passar, André, para a gente, por favor? Pode pensar mais um, que aí tem uma... Aí. E nós conhecemos pela história que o responsável pela igreja de Esmina, né, o pastor líder, era o Policarpo. Policarpo foi um discípulo pessoal do apóstolo João, assim conta a história. Então ele era um homem consagrado a Deus, um homem que foi atuante na sua época e foi martirizado. O que nós podemos destacar sobre Policarpo é que este homem de Deus, no determinado momento da sua vida, ele foi levado ao lugar que era conhecido como arena, em um dos lugares em que se disputavam os jogos, que depois nós ficamos conhecendo como os Jogos Olímpicos. Então esse homem foi levado para um lugar para que ele fosse exposto na frente das outras pessoas, né? E qual que era o objetivo dessa exposição? Essa exposição estava relacionada diretamente com a perseguição que a igreja sofria na oportunidade. Então a ideia é que ele fosse apresentado, que ele fosse humilhado e no final das contas que ele negasse a Jesus. Então esse é o objetivo. Como nós vemos muitas vezes acontecer, inclusive nos dias atuais, às vezes nós somos confrontados, né, com o objetivo de que o nome de Jesus seja envergonhado, né? Então nós vemos isso, por exemplo, pessoas despreparadas levando ou tentando levar o nome do Evangelho em programas de televisão, enfim. Aí, né, não preciso nem dar muitos detalhes, os irmãos estão entendendo. Nós olhamos lá, nossa, que vergonha, né, nós passamos. A ideia é fazer o mesmo com o líder da igreja de Esmina. Aí pode passar a apresentação, por favor? Então nós vemos relatado por um dos líderes do primeiro século, Eusébio de Cesareia, que Policarpo, ele foi preso e foi levado. E após essa humilhação sofrida, ele declara que serviu o Senhor por 63 anos, e o Senhor nunca o desamparou. Então, não era agora que ele iria negar. Então a história conta que esse homem ele foi queimado vivo. Mas é claro que nós não podemos afirmar que a história aconteceu exatamente dessa maneira, porque existem outras versões, inclusive a versão católica, que diz que ele foi apunhalado, né, foi amarrado, mas a fogueira não consumiu o seu corpo. Obviamente que essa ideia é uma ideia tendenciosa, porque a ideia era que ele fosse declarado como santo, como alguém que realizasse milagres. Mas o fato é que ele foi assassinado.
Então, esse líder da igreja sofreu essa adversidade, e é dentro desse contexto, dentro dessa dificuldade, que nós entendemos o que aconteceu com a igreja em Esmina. Continuando falando de uma parte introdutória, essa igreja é uma igreja que fica hoje na região da Turquia, tá? É uma igreja que tem ainda a sua importância, digamos assim, porque na Turquia ela é a terceira maior cidade do país, tanto de modo geral como importância. O seu porto é o segundo porto principal da região. Então lá de Esmina, que na verdade hoje não chama-se Esmina, chama-se Izmir, saem embarcações que vão para as cidades circunvizinhas, mas também saem embarcações para a Grécia e outros países importantes da Europa. Então a cidade, ela ainda tem uma relevância, ela ainda é importante dentro da sua região. Mas pensando um pouquinho sobre as cartas escritas do Apocalipse, nós vemos que essas cartas, ela tem um padrão determinado. Então, geralmente a carta, ela tem a comunicação ao anjo da igreja, que é o que nós já falamos aqui, e falamos especificamente um pouco sobre o líder dessa igreja. Ela tem uma frase que descreve Jesus. Percebam que Jesus, ele foi descrito no texto que nós temos como aquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu e que reviveu. E aí nós entendemos um pouco sobre a importância dessa apresentação de quem é Jesus Cristo. Talvez hoje nós não entendamos a dimensão, mas para eles, naquela época, era muito importante essa afirmação, pela existência de seitas que inclusive defendiam de que Jesus não veio em carne. Então, quando nós afirmamos de um Jesus ou de um Deus que é o primeiro, que é o único, que morreu e que reviveu, ele está se apresentando então Jesus aqui como o verdadeiro Deus. E isso precisa ser ressaltado até nos nossos dias. Porque quando nós celebramos, por exemplo, a ceia do Senhor, que é uma ordenança, ele fala do sacrifício de Jesus, né? Então o pão representa o seu corpo e o cálice, o sangue do Senhor que foi derramado por nós. Então essa relação de morte e ressurreição, para o cristianismo, ela é inseparável. É isso que nos diverge. É isso que nos diferencia de outras religiões. Porque Buda morreu, Maomé morreu, né? Qualquer outro líder religioso morreu. Todos morreram, mas só Jesus ressuscitou. Então nós não podemos deixar de anunciar a Jesus como aquele que morreu e ressuscitou, que é o verdadeiro Deus. Qual outro detalhe importante que nós vemos que também existe nas cartas? Aí pode passar a apresentação, por favor. Então nós vemos que nas cartas, além da frase descrevendo a Jesus, existia o comentário positivo. Assim, não em todas as cartas, tá bom? Nós vamos ver, eu não vou ficar explicando aqui, porque os irmãos vão trazer o estudo, e cada um vai falar um pouquinho da sua carta e das características. Mas, já para os irmãos saberem de antemão, existem cartas que não há comentário positivo, o que é um problema, mas faz parte das cartas que foram escritas. A repreensão, também da mesma forma. Nesse caso, para a igreja de Esmina, não há repreensão. Então, nesses 4 versículos apresentados, digamos que a igreja não teve um ponto negativo. E isso é um dos pontos que eu coloquei para nós refletirmos depois, tá? Então eu não vou me alongar aqui, porque senão eu vou responder a parte da classe dos irmãos, tá ok?
Aí, claro, existe uma orientação para aqueles que possuem o erro, para que esse erro seja corrigido, né? Porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós erramos, o que o Senhor espera? Que nós cheguemos ao arrependimento e assim ajustemos as nossas rotas. E seguindo o modelo da carta, nós temos a exortação, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E também uma promessa. E a promessa está relacionada ao costume dos jogos, né? Não literalmente, mas sobre o vencedor, aquele que vencer, aquele que perseverar, enfim, todo esse processo. E aí nós vamos falar um pouquinho mais dessa parte, mas vamos deixar ela mais para o final aqui do nosso estudo. Pode passar a apresentação. Obrigado. Então nós temos aqui, como nós pensamos aqui sobre qual é a mensagem de Jesus para a igreja, então nós podemos destacar algumas coisas. Primeiro, que a igreja de Esmina era uma igreja que, apesar das suas dificuldades, das suas limitações, foi uma igreja tida como igreja rica espiritualmente. Mas o que nós podemos entender como uma igreja rica espiritualmente falando? Uma igreja que de fato tenha vida. E não falamos de uma vida simplesmente material, obviamente que também tinha, mas falamos sobre uma vida espiritual, dedicada à obra de Deus, à obra do Senhor, que buscava fazer a vontade de Deus. Mas sabemos que essa igreja também tinha as suas dificuldades e as suas limitações. Como todos nós, né, temos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Essas dificuldades não estão diretamente relacionadas a pecado, porque não é o caso aqui que nós vamos ver aqui de Esmina, mas porque somos seres humanos e obviamente por isso já somos limitados, tá bom? E aqui nós destacamos alguns pontos, como por exemplo, a pobreza material. Então, apesar de admitirmos que a cidade era uma cidade que é importante na época, e hoje também continua sendo a terceira cidade mais importante da Turquia, a igreja local em si, ela tinha dificuldade de recursos financeiros. Aí parando para pensar aqui com os irmãos, dificuldade financeira é um problema para a igreja? Os irmãos não estão acostumados comigo, mas podem responder, tá bom? Sim, é uma dificuldade financeira. Não é sim, é um problema. A dificuldade financeira não é o que vai nos impedir de anunciar o evangelho, mas, de fato, vai prejudicar. Porque, irmãos, se eu tenho mais recursos, eu tenho condição de ampliar a minha área social. Sim ou sim? Sim. Exatamente. Se eu tenho mais recursos, eu posso expandir o trabalho que eu faço. Eu tenho mais facilidade na divulgação. Eu posso investir na vida de irmãos que querem estudar, por exemplo. Então ele me abre algumas portas. É a principal coisa o recurso financeiro para o evangelho? Não é. Nós conseguimos fazer o nosso trabalho sem o recurso financeiro, sendo uma igreja pobre. Vamos colocar aqui, nossa igreja local é uma igreja pobre. Eu imagino que sim, certo? Sim. Dizendo materialmente falando, tá bom? Então nós temos algumas limitações. Temos algumas limitações. Então assim, é um problema? Sim, é um problema. Não vai nos impedir de trabalhar. E também não impediu que o Senhor Jesus considerasse essa igreja uma igreja rica espiritualmente. Então é o principal, é aquilo que nós precisamos estar focados. Nós não temos condição, igrejas, nós temos que ficar preocupados com isso? Não. Nós temos que
trabalhar com aquilo que o Senhor nos entregou, de dons, de talentos, de recursos, mas nós temos que admitir que existe sim essa limitação, e o Senhor reconhece. Então Ele vê e Ele enxerga na igreja uma igreja rica espiritualmente. Nós vemos que o texto, ele fala sobre blasfêmia, né? E o sentido aqui, muitas vezes está aplicado essa palavra a Deus, mas o sentido aqui no texto é falar mal. Uma igreja cristã, ela pode receber acusações indevidas, como aconteceu com a igreja de Esmina? Sim, também. A igreja de Esmina aqui, ela sofria acusações daqueles que o texto descreve que se consideram judeus, mas não são. São da sinagoga de Satanás. Porque em Esmina existiam sim as sinagogas, tá bom? Mas existia uma perseguição muito forte que a igreja recebia dos falsos religiosos. E aí, sempre quando nós pensamos nessas coisas, naquilo que a Bíblia relata e naquilo que nós aprendemos sobre a igreja, especificamente aqui, as cartas da igreja, nós temos sempre que trazer para nós a aplicação, porque é isso que para nós vai fazer sentido quando nós saímos daqui e tivermos que vivermos o cristianismo. E olhando esse ponto, nós sofremos falsas acusações? A igreja atual? Da mesma maneira, nós somos acusados e apontados de todos os lados. Alguns vão dizer que nós somos homofóbicos, outros vão dizer que nós somos preconceituosos, e assim vai. Então nós recebemos acusações de todos os lados, daqueles religiosos que são mais rigorosos ou dos liberais. Então, por todo lado a igreja ela é repleta de acusações, e nós precisamos suportar e resistir a todas essas coisas, porque é isso que o texto pede e espera de nós, assim como o Senhor também encorajou a igreja de Esmina. Nós passamos e vamos continuar passando por situações difíceis, em função da acusação do mundo em que vivemos. Mas muitas vezes, irmãos, o que nos deixa preocupados é que nós vivemos em uma situação que é confortável. Então, aqui na igreja, todos são bem tratados, todos são amigos, né? Como o pastor Elias costuma dizer, a igreja, ela não oprime ninguém. E nós vemos isso aqui na igreja local. Mas a nossa preocupação aqui precisa estar relacionada, e nós precisamos estar preparados, é porque a nossa vida não se restringe aqui, dentro dessas portas da igreja. Não é verdade? É muito gostoso estar aqui, mas a segunda-feira nos espera, né? E aí na segunda-feira nós sofreremos as acusações, passaremos pelas dificuldades, pelas diversidades que a vida nos impõe, que esse mundo nos impõe, que os falsos religiosos nos impõem. Então essa aplicação, esse ensinamento, ou esse encorajamento que nós vemos na igreja de Esmina, ele também é perfeitamente válido e aplicado para as nossas vidas hoje. Precisamos estar atentos nas acusações que recebemos, na vida que nós temos lá fora, para continuarmos sermos dignos do Evangelho, no Senhor que nos chamou, mas permanecemos firmes, sabendo que o Senhor está conosco, que nós não estamos sozinhos na nossa vida e na nossa carreira cristã. E é isso que nós vemos com muito pesar no tópico 3, quando nós pegamos essa parte das aplicações. Porque ele fala que alguns dos irmãos serão lançados na prisão. Inclusive, alguns serão mortos. Deixa eu voltar aqui novamente para o texto, para nós refletirmos sobre esse versículo. Está no versículo 10. Ele diz assim, ó: não tenha medo das coisas que vocês vão sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias.
seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então o que ele está dizendo? Que o diabo iria lançar alguns irmãos em prisão, e que eles seriam colocados à prova, e pede para que eles sejam fiéis até a morte. Então o que nós percebemos? Que não foi só o líder da igreja que foi martirizado. Provavelmente outros irmãos também passaram pela mesma dificuldade, sofreram, foram torturados, foram humilhados, provavelmente foram também expostos publicamente para que envergonhasse o nome do Senhor. E o desafio aqui da carta, o encorajamento nesse versículo 10 é para quê? Para que eles continuassem fiéis, mesmo se isso custasse a vida deles. Então nós pensamos aqui qual que era a prioridade para aquela igreja que vivia em uma tribulação difícil de se viver. É que eles tinham que continuar fiel, mesmo que aquilo custasse a vida deles. Ou seja, para que eles não negassem a Jesus. E aí mais uma vez, quando nós pegamos essa realidade e vamos aplicar para a nossa vida, parece que essa realidade não é bem a nossa. Pelo menos não é comum. Eu sei que de repente os irmãos sabem de relatos de missionários que vivem em lugares em que existe uma dificuldade para anunciar o evangelho semelhante a essa. Mas vamos combinar aqui, não é a nossa realidade hoje. Concordam comigo? Então o que isso significa? Aquela questão que eles têm de negar Jesus e de muitas vezes terem a necessidade de abrir mão da sua vida para continuar crendo em um Deus que morreu e ressuscitou, para nós é diferente. E qual que é o exercício que precisamos fazer? Precisamos pensar: será possível eu negar a Jesus? Será que eu posso hoje, nos meus dias atuais, irmão Alexandre que está aí na porta, é possível negar Jesus? Já parou para pensar nisso? Ele disse que sim, viu? De fato, se nós pararmos para refletir em pequenos exemplos da nossa vida. Por exemplo, quando eu deixo de estender a mão para um irmão, será que eu não estou negando a Jesus? Quando eu não perdoo o meu irmão, um outro exemplo, será que com essa atitude eu também não estou negando a Jesus? Porque dificilmente alguém vai colocar uma arma na nossa cabeça e vai dizer: nega Jesus ou morra. Então a nossa realidade aqui é uma realidade diferente, né, Everson? O Everson já o Everson tem uma experiência diferente, gente. Mas isso dificilmente acontecerá. Então nós temos que refletir sobre manter-se firme no Evangelho a partir de uma outra expectativa. E novamente nós vamos pensar quando nós saímos dessa porta para fora. Será que o testemunho que eu estou dando aqui fora das paredes da igreja, ele realmente é um testemunho que louva a Deus? Ou de repente com alguma das minhas atitudes eu estou negando a Jesus? Então essa é a nossa reflexão, a reflexão que temos que fazer. A carta à igreja de Esmina foi escrita, e um dos questionamentos que a B fez é se essas cartas servem para os nossos dias atuais. Sim, perfeitamente servem, porque são palavra de Deus, mas tem as suas devidas aplicações. E é nessas aplicações que nós precisamos pensar. Vamos colocar a última apresentação aí, para não cansar os irmãos, para que os irmãos não durmam. Então
Então vamos lá. Agora sim eu vou precisar contar mais uma vez com a participação dos irmãos. Sobre essas cartas de Apocalipse, nós temos alguns textos que às vezes nos deixam com dificuldades e com algumas dúvidas. Por exemplo, essa questão de vencer, de vencedor, enfim. Nós vemos aqui o versículo 11, em que ele fala um pouco sobre isso. Na realidade, o versículo 10 e o versículo 11. Tá? E ele fala, não sofrerá o dano da segunda morte. Então vamos lá entender aí primeiro o que é essa segunda morte. A segunda morte é a morte eterna e é a separação para sempre com Deus. É a perdição, a segunda morte. Mas o texto diz que ao vencedor, de modo algum, trará o dano da segunda morte. E ele fala um pouco dessa perseverança. E essa perseverança, de repente, pode gerar algumas dúvidas em nosso coração. E alguma dessas dúvidas está relacionadas à salvação. Será que eu sou salvo? Será que eu perco a salvação? Como que funciona essas coisas? Então, eu tenho dificuldade com isso, em reconhecer que alguém perca a salvação. Não creio disso. Eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre. E creio que a igreja também pensa dessa mesma maneira. Mas todas as vezes que nos deparamos com esse texto, surge essa interrogação gigante. Mas esses textos, eles precisam ser interpretados à luz de outros textos bíblicos. Eu coloquei, por exemplo, aqui 2 textos, mas dá para colocarmos aí uma dezena. Por exemplo, em João capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então essa segunda morte, nós já passamos por essa fase. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, também diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então são textos que nos dão a segurança da salvação. Ah, mas pastor, tem muito texto na Bíblia que diz que aquele que perseverar, aquele que aguentar, aquele que for até o fim, será salvo. Sim, tem vários textos também que falamos sobre isso. E de repente isso pode ser um dilema para nós. Mas nós precisamos pensar nesse processo como um todo. Primeira coisa que nós temos que pensar é quem nos deu a salvação. Quem nos deu a salvação foi Jesus, não é isso? Sim. Baseado no quê? Nos nossos méritos? Não, em um sacrifício que só Ele poderia fazer em nosso lugar. Tá bom? Então o que acontece? Eu não teria condição de me salvar, nenhum dos irmãos. Então Jesus Cristo foi lá e fez esse sacrifício por nós na cruz do Calvário. Por meio desse sacrifício nós temos a salvação. Então vamos lá, vamos considerar a hipótese de perder a salvação. Aí Jesus Cristo foi lá e morreu. Aí ele chega para a irmã Irene e fala: irmã, olha, eu morri, você está salva. Essa caixinha aqui que eu estou te dando é a sua salvação. Guarda ela aí e conserva. Agora depende de você. Então assim, Jesus nos salvou. Mas para você continuar sendo salvo, depende de você agora, irmão Alex. Toma aí, viva. O que vai acontecer, irmão? Fatalmente todos nós perderíamos. Percebe que na prática não funciona? Ah, mas tem situações que eu faço que eu posso perder a salvação e outras não. Tudo bem. Então me diga qual que é, porque eu não sei. Onde está escrito? Ah, esse pecado perde a salvação. Não, esse aqui não, você ainda continua salvo. Percebe como nos complicou? Agora ficou ruim, né? Não, mas dá para piorar, porque a crença é assim: eu sou salvo por Jesus, depois eu perco a salvação, aí depois eu ganho de novo, não sei como, né? Não sei se crucificaram Jesus de novo, o que foi feito eu não sei. E aí eu perco de novo, eu ganho de novo, eu perco de novo. Então, como que funciona a salvação na prática, usando esse pensamento? É uma loteria, um bingo, porque no momento que o Senhor nos chamar, que morremos, seja como for, vai depender daquele momento exclusivo para que eu seja salvo ou não.
E aí você concorda que o sacrifício de Jesus também não foi suficiente para nos salvar? Porque eu precisou das minhas obras nesse mundo para que aquela salvação fosse confirmada. Então percebe o problema que nós arrumamos com relação a isso? E aí a gente fica nessa dificuldade. Por quê? Qual que é a nossa ideia e pensamento de salvação? Nossa ideia de salvação, e é comum ser assim, não tem como ser diferente, que a pessoa recebe Jesus, né, pastor Edson, quando ela se manifesta, levanta a mão em um culto, que alguém fez um apelo, ou procura algum irmão da igreja e fala, poxa, eu senti e eu aceitei de Jesus. E daí por diante, a pessoa está salva. Essa é a nossa percepção, e é o que a pessoa declara. A Bíblia diz que a pessoa tem que declarar, está certa, mas esse é um passo. Ele não é a evidência da salvação. A evidência da salvação é o que o texto diz. Quem que é salvo? Quem que é verdadeiramente salvo? Aquele que perseverar. Irmãos, tem gente da minha família que toda igreja que vai, ele aceita Jesus. Eu não aguento mais. Eu sei que os irmãos também conhecem pessoas assim. Tem pessoas que chegam, ficam conosco e depois de um tempo vão embora e nunca mais vão aparecer. A minha ideia aqui não é fazer um julgamento, olhar e falar, esse é salvo, esse é salvo. Não, longe disso. Mas só para nós entendermos a doutrina, e muitas vezes nós temos dificuldade com isso, de perceber que a salvação não depende de nós de maneira nenhuma. O sacrifício de Jesus já foi feito na cruz. Agora, falar assim, eu tenho certeza da minha salvação, isso significa que eu sou arrogante? Não. Desde que eu reconheça que ela foi totalmente recebida, ou fui totalmente justificado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado da cruz do Calvário por todos nós. Então essa convicção nós temos que ter por textos como esse, que nós vemos aqui de João e Romanos, e ainda em Romanos capítulo 8, no final do texto, texto muito lindo, versículo 38 e 39, que diz, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.